boa noite. Eu sou a Letícia do Evendas e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso lançamento mais recente, que é o Chatbot. Eu vou explicar um pouco do que é, como funciona e como que configura. Bom, o Chatbot ele surge com a função de otimizar o atendimento para o seu atendente e de agilizar o retorno para o seu comprador. Basicamente, funciona assim, o seu comprador ele tem uma resposta simples, fácil de ser sanada, ele vai conseguir esse atendimento imediato. Então, ele tirou as dúvidas deles ali que são simples, são superficiais, ele sai satisfeito, ele sai feliz, sai te indicando, enfim, sai tudo certo. De contrapartida, para o seu atendente, o tempo é otimizado, porque o tempo que ele perderia, que ele gastaria atendendo um cliente com uma dúvida mais superficial, ele pode investir em um outro assunto que demande mais atenção, mais análise, mais cuidado e mais acompanhamento. Então, ele tem essa otimização de tempo também. Então, as duas partes saem ganhando com essa questão. O Chatbot está disponível a partir do plano avançado dentro do eVendas. E para conhecer mais os nossos planos, vocês podem entrar no nosso site ou em contato com o nosso time do WhatsApp. Então, vamos lá. Aqui em automação, robô de atendimento. Eu já tenho 3 bots criados que eu vou usar para a gente poder fazer a demonstração e eu já deixei pronto porque eu acho que assim fica mais simples. Eu vou explicar como eles são. O 0, sempre tem que começar com o 0, a minha primeira mensagem sempre vai ser a 0, que é assim que o cliente entra em contato comigo. Se ele me mandar um oi ou enfim, qualquer outra coisa, essa mensagem sai com essas opções. Se ele selecionar o financeiro, vai sair esse outro boot com essas opções e cada uma com a sua resposta. Se ele selecionar o suporte, vai sair essa outra opção com essas opções e com cada uma com a sua resposta. O que a gente vai criar agora é o comercial. Vamos criar junto para deixar claro, enfim, para facilitar esse entendimento. Então, a gente vem aqui no final da barra de rolagem, clica em cadastrar para adicionar um novo boot. Eu já tenho em apresentação todas as minhas perguntas e os meus textos, então eu vou só copiar para ficar mais fácil para a gente. Código, aqui é automático da plataforma, descrição para apresentação do chatbot. Isso vai funcionar meio que como caput da mensagem, então essa é uma descrição e embaixo vão aparecer as opções. O número, esse aqui é o número que eu quero que seja esse atendimento. A gente sempre indica fazer em ordem crescente. O meu, no caso, é o número 2, porque eu já tenho o 1, que é o financeiro, e o 3, que é o suporte. Esse vai ser o 2. Eu coloco que ele está em uso, para dizer que ele está ativo, e aqui em nova pergunta, eu vou adicionando as opções para os meus clientes selecionarem. A minha opção 1. Eu venho aqui e copio a minha opção 1. A resposta da opção 1, eu venho aqui e também copio a resposta. Tá, esse é o cadastro do boot. Eu vou explicar um pouquinho agora, mas vai ficar mais fácil de entender conforme for passando o tempo. Então, o número da opção 1, competência. Competência é o que vai gerar o atendimento. Então, além do chatbot, nós lançamos também o SAC, que é a central de atendimento. Você cria competências, cria departamentos, para que as pessoas, os seus atendentes, sejam direcionados a áreas específicas e as pessoas consigam entrar em contato por essas áreas. Então, você vai filtrar o atendimento por setor, por competência ou departamento, como preferir chamar. Nesse caso, é uma resposta totalmente automática que não demanda atendimento, porque essa questão precisa ser resolvida via e-mail. Então, eu não preciso de nenhum atendimento. Eu deixo aqui em branco para não ter atendimento. Próximo boot seria se eu quisesse gerar um outro boot aqui. Então, a pessoa, se ela selecionar essa opção, ela vai cair em um outro boot, o que também não é o caso. E o boot anterior, por exemplo, se aqui a minha pergunta fosse deseja voltar para o menu inicial, aí seria o boot anterior, eu colocaria o boot do menu inicial, que também não é o caso. Basicamente fica assim, eu só salvo. Então, como que ficou essa minha primeira opção? A opção é a número 1, a pergunta do texto é essa aqui. Se o cliente selecionar 1, com essa pergunta, vai sair essa resposta e não vai gerar atendimento.
Então, eu não tenho uma competência, não tenho necessidade de enviar um próximo boot ou de voltar para um boot anterior. Então, vamos para mais uma pergunta. Minha pergunta número 2. Pergunta 2. E a minha resposta. Tá. Número da opção 2. Essa opção, ela já vai demandar um atendimento. Então, eu venho aqui em competência. Anteriormente, antes desse vídeo, antes dessa apresentação, eu já criei as minhas competências, os meus atendentes e os meus departamentos. Então, elas já aparecem aqui porque elas já estão criadas e eu só seleciono para quem eu vou direcionar. Então, competência comercial, a opção, a competência, a pergunta, a resposta. Também não quero um próximo boot, também não quero um boot anterior, eu salvo a minha opção 2. Agora a opção 3. Número da opção 3. Minha pergunta. E minha resposta. Também é uma que vai gerar atendimento. Então, eu vim aqui em competência, ainda é setor comercial, coloco na competência comercial e salvo. Então, a primeira não gera atendimento, a segunda gera, a terceira gera. Ambos. Aqui eu não quero um próximo boot, aqui eu também não quero um boot anterior. Todos os três sem boots. E aí eu gravo essa questão. Então, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3, que são esses 4 que eu vou utilizar no meu boot. Agora que eu tenho esse 2 aqui já criado, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha opção 0 e vou vincular. Lembra aquela questão do próximo boot? É aqui que ele vai entrar. Então, eu venho aqui na minha edição, opção 2, comercial. E aí, aqui eu vou adicionar qual é o meu próximo boot. Meu próximo boot é esse aqui. Eu salvo. Então, o próximo dessa opção 1 é o boot 1, o próximo da opção 2 é o boot 2 e o próximo da opção 3 é o boot 3. Nenhum está gerando atendimento também. Gravei. Basicamente é isso, o boot está criado. Caso eu selecione uma opção que gere atendimento, eu vou cair aqui nesse saque atendimento. A conversa cai aqui. Outra questão muito importante é agora a conexão com o WhatsApp. Então, a gente vem aqui em automação, sincronizar o WhatsApp. Eu vou vir aqui, eu preciso primeiro editar e eu preciso colocar o meu númerozinho aqui, ó, no telefone, exatamente como tá no WhatsApp, com o código de país, com o DDD. Se tem ou não o 9 da frente, eu tenho que analisar como tá no meu WhatsApp. No meu caso, tem. Coloco o meu 9zinho. Todo o meu número. Um apelido para controle, qual é o chatbot que eu quero que saia primeiro, que é esse aqui. O meu chatbot ativo. A gente tem a opção agora de chatbot ativo fora do horário do saque. Então, se eu for lá no meu atendimento e cadastrar um horário para atendimento, das 8 às 5, por exemplo, durante esse período, o chatbot não vai ser disparado. Mas assim que encerrar, deu 5 horas, o chatbot começa a ser disparado. Para poder não atrapalhar o seu atendimento, para as pessoas saberem que elas vão cair no saque enquanto você estiver em horário de atendimento. Depois desse horário, cai na resposta automática até as 8 da manhã do outro dia. No meu caso, não faz diferença, eu quero ele ativo o tempo inteiro, porque vai cair no atendimento quando tiver que cair. Seleciono aqui, seleciono a primeira mensagem que eu quero que seja disparada, coloco o meu número, um apelido e salvo. Eu vou vir com o meu WhatsApp e vou escanear esse QR Code aqui do eVendas. Assim que eu escanear, vai ser conectado. E aí eu vou mostrar para vocês em demonstração como vai ficar o meu chatbot.
Agora comentando sobre algumas questões importantes, enfim, alguns detalhes que são legais de serem pontuados tanto no chatbot quanto na central de atendimento, ou SAC, como a gente chama. Se o cliente seleciona uma opção que gera atendimento, ele vai cair aqui automaticamente e a gente vai ver isso mais pra frente durante a demonstração. Então ele cai aqui, eu vou fazer todo o atendimento dele e enquanto ele estiver em atendimento, as opções automáticas, os chatbots, não serão mais disparados enquanto ele tiver atendimento aberto. Assim que eu encerrar o atendimento, aí sim, a próxima mensagem que ele mandar vai gerar de novo o chatbot de resposta automática. Se tiver aqui em aberto, não sai chatbot. Esse é o primeiro ponto importante para a gente pontuar. O segundo ponto, o meu cliente, ele precisa selecionar a opção completamente. E eu vou explicar o porquê agora. A gente tem um outro boot que o número é número 3, uma outra opção que o número é número 3. Então, para ele selecionar essa opção 3, ele vai precisar colocar o outro 3 na frente. Então, ele precisa colocar a opção completa que vai aparecer. Na demonstração, vocês também vão ver como vai funcionar essa parte aqui. Então, vai sair, o número dele é 3, vai sair 3.1, 3.2, 3.3. Para ele pegar uma dessas opções, ele tem que colocar o 3 na frente antes. Porque se ele colocar só o 3, vai puxar o 3 lá do primeiro boot, que não tinha nenhuma informação na frente. Basicamente é isso, e é um detalhe importante e que eu recomendo que deixe explícito no caput da mensagem. Mas basicamente é isso, esses são os pontos principais que a gente precisava pontuar para vocês, para ficar claro como que funciona e como deve ser feita essa configuração. Certo? Então, esse contato aqui é o contato que fez a leitura lá do QR Code, que fez a conexão com o eVendas e que está conectado a todo aquele sistema de chatbot que a gente criou. E eu sou um contato aleatório que vai entrar em contato como se eu fosse um cliente mesmo. Então, a gente vai agora para umas demonstrações para vocês verem na prática como vai funcionar toda aquela estrutura que a gente montou junto agora há pouco. Então, vamos entrar em contato. Saiu primeiro. Detalhe importante, lembra que precisa ser selecionado a opção inteirinha da mensagem que eu quero. Então, vamos lá. Eu quero a opção 1.3. Se eu não colocar 1 na frente, colocar somente o 3, por exemplo, aqui, ele vai me levar lá para a opção do suporte, porque quem é o 3 é o suporte. Aqui era 1.3, então é importante tomar cuidado com esses detalhes. Quando a gente for explicar para o nosso comprador que está entrando em contato com a gente precisa descrever direitinho como ele precisa selecionar a opção. Agora vamos supor que ele quer o 3.1. Puxou do comercial. Se eu responder o 2.1, é uma mensagem automática, certo? Agora, se eu responder, por exemplo, o 2.2, sai a mensagem, mas lembra que vai gerar o atendimento? Você será direcionado para o nosso setor de atendimento. Se a partir de agora eu mandar qualquer opção do chatbot, eu não vou ter resposta, porque gerou o atendimento. Se eu for lá no saque da onde a gente estava, então aqui era onde a gente criou todo o boot, venho em atendimento. Se eu voltar para cá, o contato que estava em contato com o meu boot tá aqui comigo. Então, todas as mensagens que eu mandei a partir do momento que geramos o atendimento, que são essas daqui, ó, 2, 3, 2.3, estão aqui. Porque eu solicitei o atendimento e comecei a enviar as mensagens. Aí vão cair pra cá. Se eu responder por aqui, for lá na minha conversa de WhatsApp, a resposta chegou pra mim também.
Então é basicamente isso. Assim a gente vincula com o atendimento. E aqui são as respostas automáticas. Vocês podem fazer para quantos tópicos quiserem, quantos funis quiserem. Pode ir afunilando ao máximo essa questão para ir otimizando as respostas de vocês. E basicamente é isso.